Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite. Que satisfação estar com vocês. Que satisfação estarmos mais uma vez juntos. Mais um dia maravilhoso. E hoje, olha como o Rasta tá chique hoje, ó. Água de coco, o Rasta vai beber hoje. É algo diferente. É algo diferente, senhoras e senhores. Antes de mais nada, aquela velha perguntinha. Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Quem me responde é vocês. Vocês são literalmente responsáveis por me dizer se tá tudo ok, se o áudio tá ok. É vocês que mandam. É vocês que mandam aqui e ai de quem diga o contrário. É vocês que mandam. Então, nós vamos começar, senhoras e senhores, aquela aula que só vocês sabem que aqui é diferente. Aquela aula do Rasta. Ô Rasta, hoje o assunto vai ser especial, hoje o assunto vai ser tão especial, porque só vai ser ele. Nós iremos falar do nosso amigo Joelho. Ó, só vai ser ele hoje. Não vai ter mais ninguém, é só ele hoje, porque eu falei, joelho é assunto grande, joelho é assunto grande. Então, pai, a gente precisa de um tempo só para destrinchar ele. Tem muita coisa para falar, papai, muita coisa. Ô, Rasta, mas de contrapartida agora, antes de começar a live, Rasta, o que é que eu tenho que fazer? A tropa do Rasta, como dizem por aí, já sabe o que tem que fazer. No caso, é simples. Você vai pegar essa live, vai compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, pai. Vai compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, porque aqui é modo interativo. Compartilha essa live para o máximo de pessoas. Hoje é feriadão, tem gente que tá tomando uma, tem gente que tá na casa da sogra, tem gente que tá no hospício, tem gente que tá no trabalho, tem gente que tá em tudo que é lugar. E antes de mais nada, vocês são responsáveis por tudo isso aqui que tá acontecendo. É vocês mesmo. Sinta uma salva de palma para vocês. Porque, pai, em pleno feriado, tá aqui colado com Rasta, não é para qualquer um não, véio. Não é para qualquer um não. Tem que ser mais doido do que eu. Tem que ser muito mais doido do que eu. Uma salva de palma para vocês que vocês merecem. Mas hoje nós iremos falar dele. O joelho. Meu Deus do céu. Que coisa é essa? Que é uma incidência, quer dizer, é uma região aonde nós temos variáveis incidências. Gente, você não tem noção da quantidade de incidência que nós temos bem aqui no joelho. Mas eu quero, de contrapartida, começar de um jeito bem simples, bem leve, só para vocês entenderem alguns pontos principais que nós iremos traçar durante esse dia chamado hoje. Hoje é dia do negão, pai. Hoje é dia da consciência negra. Feriador! Feriador pra quem, pelo amor de Deus, gente? Eu tô aqui morto de cansaço. Tô aqui por vocês. Eu poderia estar descansando, mas eu tô aqui por vocês. Mas vamos lá, porque pra mim é satisfatório. Quem acompanha o Rasta sabe que o Rasta é doidão quando se trata de dar aula. Mas eu quero trazer a vocês algo muito simples, tá? Algo muito sério, algo muito básico, que são os pontos. Porque nós iremos analisar todos os pontos, Rasta, por causa do seguinte fator. Quando você faz análise perfeita, né? Análise perfeita de tudo que está acontecendo na região do joelho, você precisa analisar todos os pontos. Para quem já está começando ou para quem vai começar na área, é importante você analisar sempre tudo o que você está fazendo. Eu falo sempre com a minha galera, gente, pelo amor de Deus, raio-x não é só você pegar
Gente, ó, quem tá sem áudio, deixa eu olhar aqui, tá sem áudio? Então, assim, ó, raio-x não é só você pegar e simplesmente olhar e fazer. Não é desse jeito que funciona. Não é desse jeito. Quando você vai fazer qualquer tipo de raio-x, você precisa analisar tudo o que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. Por que, Rasta? Eu preciso analisar tudo que eu estou fazendo, porque o médico, na hora de fazer a avaliativa, ele vai olhar para o seu exame e vai identificar se está tudo ok. Existe uma galera que está dizendo que o áudio está ruim, que o áudio está saindo. Gente, ó, aqui para mim o áudio tá bom demais, mas para quem estiver, pode ser o sinal da internet de vocês, ó. O áudio tá ok, eu tô acompanhando aqui, ó. Se para você o áudio estiver ruim, o que é que você vai fazer? Você pode sair e voltar de novo, tá? Gente que tá me ouvindo aí, que se alguém disser que o áudio tá ruim, pede para sair e voltar de novo. Mas vamos para o que interessa. Então, eu preciso entender, eu vou refrisar isso aqui, porque nós falamos na última aula, mas nós só iremos fazer um reprise para você entender. Então, o que acontece, ó? O que é que nós vamos ver aqui? Nós temos patela, nós temos região do fêmur, lembrando que essa região daqui do fêmur é a porção distal. Nós temos a porção proximal da fíbula e nós temos a porção proximal da tíbia. Esse daqui é o básico literal que vocês precisam captar, tá certo? Porque o médico vai pedir raio-x de joelho e você já tem ciência de que a região do joelho não é que ela seja complexa. A região do joelho, quem tá sem áudio, avisa aí para quem tá sem áudio para sair e entrar de novo, tá certo? A região do joelho, ela não é complexa. A região do joelho, na realidade, é algo muito simples de você tratar, por você entender que é uma articulação e a articulação é conjunto de ossos. E nós temos porção distal, porção proximal, nós temos a patela, que é chamada de sesamoide, que o nome é esse, sesamoide, e toda essa análise do joelho, você precisa captar o que você deve inserir, aonde deve ser o seu raio central, e para as radiações que têm angulações, você deve captar aonde estão essas angulações e quais são essas angulações. São os modos prioritários para fazer um raio-x de joelho. Agora vem outro ponto que nós comentamos, que eu preciso que vocês captem também. Perceba que a patela não é o centro. A patela não é o centro do joelho. Porque o que é o centro? O centro é literalmente a porção do meio aonde você vai inserir o seu raio. Então, quando você observa o joelho, chega aqui um pouco para trás, quando você observa o joelho, você precisa analisar que a patela ela está conectada com a porção distal, ó, a patela está conectada com a porção distal da onde? Do fêmur. Então aqui nós temos o fêmur, nós temos a porção distal do fêmur e aqui está a nossa patela. Agora, a ponta da patela, quando vocês fazem análise aqui, ó, a ponta da patela, ela sim está no centro da articulação. Rasta. Por que eu devo gravar isso? Por quê? Se você pega, tá fazendo o seu raio-x e você coloca o raio central, que é aquela linha, né? Aquela linha que nós falamos. Se você coloca o raio central na região da patela, o que é que você vai fazer? Se você colocar no meio, você vai cortar a
porção ou terço médio da onde? Da fíbula e da tíbia. Você vai dar muita ênfase ao fêmur, você vai dar, e você vai cortar a tíbia e a fíbula. Então, para todo raio-x acontecer, o que é que você tem que localizar? O raio central. Raio central, ele é fundamental para a realização do seu exame. Outro ponto que eu sempre falo, raio-x não é só você chegar e fazer o exame, é você entender o que você está fazendo durante o seu exame. Por que, Rasta? Porque você tem que localizar tudo, entender tudo, para na hora, até se o médico vier tirar alguma dúvida com você, você saber o que você está fazendo. Então, eu vou pegar aqui um modelo para vocês verem, porque aluno do Rasta não é só para olhar raio-x. Quase corto minha língua. Aluno do Rasta não é só para olhar raio-x, é para entender o raio-x que está observando. Eu não admito, eu sempre falo com os meus alunos, gente, eu não admito os meus alunos simplesmente ficarem olhando para o raio-x sem saber o que é cada ponto do raio-x que ele está observando. Você tem que analisar o raio-x por completo, entender o raio-x e entender o porquê daquele exame. Então aqui, de contraparte, aqui de cara, o que é que você está analisando aqui? Você está observando nessa imagem daqui um raio-x de joelho. Só que possivelmente, aqui o médico tenha feito uma solicitação de joelho direito e joelho esquerdo. Por que, Rasta, o médico possivelmente fez essa solicitação? Porque alguns médicos eles fazem, ou o paciente ele está sentindo dor em ambos os joelhos, e nós, durante essa aula, nós não iremos mais falar joelho, nós iremos falar articulação fêmuro-tibial, já falar tibiotársca, articulação fêmuro-tibial, porque eu quero que vocês gravem, eu quero que vocês memorizem o nome articular, isso para mim é fundamental, que vocês memorizem. Então, aqui o médico solicitou o raio-x de ambos os joelhos. Quando você analisa a imagem, você, pelo seu olhar básico, você vai dizer, Rasta, aqui desse lado é o direito e aqui é o esquerdo, porque você está de frente para a imagem. Só que não, a imagem do raio-x, ela sempre será espelhada. Ou seja, quando você está olhando para a radiografia, você vai fazer a seguinte análise. Marcador sempre do lado direito da estrutura, ó. Sempre do lado direito da estrutura. Então, aqui é o lado direito e aqui é a radiografia do lado esquerdo. Se o marcador é sempre, gente, pelo amor de Deus, não inventa moda, não. Não inventa moda de dizer, ô Rasta, e dessa vez pode, ô Rasta, e dessa vez pode. Não. É sempre do lado direito, tá certo? Então, o que acontece? Se eu sei que é sempre do lado direito, se eu sei, voltou? Tem gente que tá dizendo que travou, voltou? Então, o que acontece? Se eu sei que é sempre do lado direito, então, o que é que eu preciso gravar? Travou? Deixa eu ver aqui. Tem gente dizendo que travou. Voltou, né? Pronto, que massa. Eu quero que você pegue todos os pontos. O sinal tá ruim? Tá melhor agora? Me diz aí se o sinal tá ruim, gente. Voltou? Pronto, show de bola. Então voltou. Tá ok? Então o que acontece, ó? Já que eu sei... Deixa eu ver aqui. Tem gente que tá dizendo que o sinal tá ruim. Tá ok agora? Eu quero que vocês peguem tudo. Eu não quero que vocês deixem faltar nada. Então vamos lá. Eu estou acompanhando aqui também para nós ficarmos interagindo. Então, o que acontece? Durante toda a aula, eu preciso que você faça análise perfeita do que você está vendo.
Porque o raio-x não é só você olhar e dizer assim, ó, eu sei fazer raio-x. Você tem que saber o porquê você está fazendo aquele exame, de que forma você está fazendo aquele exame e qual é a sua leitura diante daquele exame. Gente, hoje está chovendo, tá? Então, dá R$ 1 de crédito aí pro Rasta, porque tá chovendo. E vamos lá, então. Quando você observa esse raio-x, o que é que você está analisando aqui? Se você olhar atentamente, bem escondido aqui, ó, você está vendo a patela. Ó, a patela, tá vendo que ela tá bem escondida? Porque a patela, ela fica sobreposta, tá certo? Então, de um lado você tem a patela, do outro lado também você faz a identificação da patela. A patela, ela fica sobreposta, então você precisa analisar. Um ponto que eu sempre falo, a sua patela, no seu raio-x, ela não tem que estar do lado direito ou do lado esquerdo. Ela não tem que estar do lado direito ou do lado esquerdo. A sua patela no raio-x, ela precisa estar centralizada. Então, quando você for fazer o raio-x, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando você for fazer o seu raio-x, você precisa atentamente fazer uma rotação interna do membro completo, porque rasta essa rotação medial do membro completo para você centralizar a sua patela. Agora imagine comigo se o raio central você colocasse na patela. Perceba que a porção femoral ela ia descer e você quase não ia identificar a parte proximal da tíbia e da fíbula. Mas vamos lá. Nós temos a patela, aí nós temos aqui, ó, côndilos. Côndilos, gravem esse nome. Côndilos. Gravem esse nome de côndilos porque eu preciso que você grave esses nomes de côndilos. Porque quando nós formos fazer o perfil, esses côndilos, eles precisam estar sobrepostos. Então nós temos o côndilo lateral e nós temos o côndilo medial. São os dois pontos que eu preciso que vocês gravem muito mesmo, porque durante toda a nossa aula, na hora que nós formos falar do perfil, preciso que vocês identifiquem os côndilos para o perfil dos côndilos estarem sobrepostos, tá? Nesse ponto daqui também eu preciso que você gravem, por quê? Porque aqui está a eminência, olha que nome complicado, gente. Eminência intercondilianas. Condilianas. Ô Rasta, faz um favor para mim. Dá aquele macete, Rasta, para eu memorizar esse nome. Intercondilianas. Se lembra que eu falei com você que aqui nós temos os côndilos, ó, côndilo e côndilo. Então, o que é que está no meio dos côndilos? Você tem esses côndilos mediais e vocês têm esses côndilos laterais. Ô Rasta, o que é que está no meio do côndilo? Tudo que está no meio é inter. Então, tá no meio dos côndilos, ó, é inter. A região inter. Abaixo dessa região inter, nós temos os platores. Nós temos a região do platô medial e do platô lateral. Outro ponto que eu acho importante para todo exame, gente, ó, eu sei que o tempo é corrido, por isso que eu vou passar para vocês é somente aquilo que de fato é importante para a sua trajetória, é importante para o decorrer do seu exame, para a sua formação. Então não vou me aprofundar em coisas que não tem necessidade de me aprofundar. Fechado? Então vamos lá. Pegando por esse ponto aqui, o que é que eu preciso que vocês gravem? A placa fisária. Cadê aqui? Ó, a placa fisária.
placa pisária. Ô Rasta, por que você precisa que eu grave esses nomes? Simplesmente pelo seguinte fator. Para o seu AP ele sair perfeito, daqui a pouco eu vou entrar na parte de incidência. Bora para a parte de anatomia para vocês gravarem, tá bom? Então o que acontece? Na parte da patela, eu preciso que vocês memorizem, porque o seu AP, para estar perfeito, a patela ela tem que estar centralizada. Então não adianta você pegar a patela, deixar de qualquer jeito, o raio-x do paciente simplesmente achar que o AP é esticar a perna do paciente, colocar, porque não é desse jeito, papai. Você precisa deixar tudo perfeito. Outro ponto que eu preciso que você grave são os côndilos, porque na parte dos côndilos nós iremos fazer o perfil e deixar o perfil perfeito. Outra coisa é a iminência intercondiliana, porque nessa iminência intercondiliana nós iremos olhar pontos como é que se fala? Do Rosenberg, e também nós iremos verificar na hora de fazer o exame do paciente do AP, tá certo? Então, vamos para outro ponto aqui, para vocês pegarem, que é esse ponto do 3D. Então, você tem aqui, ó, na parte posterior, você consegue identificar perfeitamente que aqui rasta, bem aqui está os côndilos. Olha o côndilo aqui, então você tem o côndilo aqui, ó, côndilo. Ô Rasta, nesse ponto que você está analisando, como é que eu sei se é côndilo? Se são os côndilos laterais ou são os côndilos mediais? É muito simples também. Tudo que está conectado com a fíbula, olha a fíbula aqui, tudo que está conectado com a fíbula está para fora. Então, sempre que você visualizar a fíbula, você já identifica que é lateral. E quando estiver com a tíbia, é medial. Sempre. Tá com a fíbula, é lateral. Tá com a tíbia, é medial. Então, esse côndilo aqui é côndilo lateral. Esse côndilo aqui é côndilo medial. Fechou? Vamos para o outro ponto para vocês analisarem. Eu vou começar aqui agora a parte do posicionamento do paciente, e eu preciso que vocês prestem muito atenção. Por quê? Porque agora nós iremos começar a parte do 3D. Então, nessa parte do 3D, é uma parte que eu tomo muito cuidado mesmo com vocês, porque o principal para mim não é vocês simplesmente fazer por fazerem. O principal para mim é vocês observarem tudo que vocês estão fazendo. Então, vamos lá para a parte do 3D, que eu sei, Rasta, que é a parte que vocês mais gostam. Eu sei que é a parte que vocês mais gostam. Porém, gente, eu peço a vocês, não faz exame de qualquer jeito, tá? Eu não aceito que vocês façam exame de qualquer jeito. Eu peço a vocês que dê o seu melhor na hora de fazer o exame, na hora de entregar o exame ao médico. É importante vocês entregarem o seu melhor, porque tudo isso é o seu currículo que está em jogo, tá? Tudo isso é o seu currículo que está em jogo, e o médico faz uma avaliativa muito grande sobre aquilo que vocês estão fazendo. Toda vez que você for fazer o exame, dê o seu melhor para entregar um exame de qualidade. Dê sempre o seu melhor. E eu quero começar a parte do 3D, passar para você a parte do 3D, que é a que eu sei, o Rasta sabe que é a parte que vocês mais gostam. O Rasta sabe que é a parte que vocês mais gostam. Mas, deixa eu botar aqui, nós iremos iniciar a parte do 3D para vocês, só para vocês. Vocês são os melhores. Então, vamos lá. Iniciando a parte do 3D, a galera fica doida com esse Rasta, viu? Esse Rasta é doido, gente. Esse Rasta é doido. Mas eu preciso
que vocês memorizem tudo, para nós pegarmos todos os pontos e você não se passar de nada. Então, o que é que nós temos aqui, Rasta? Nós temos aqui o AP de joelho. Olha, então quais são os pontos, Rasta, que eu preciso gravar para o aperto de joelho, para eu conseguir identificar tudo certinho, Rasta? Primeira coisa que eu preciso que vocês memorizem no aperto de joelho é o seguinte: todo aperto de joelho, na hora de ser realizado, o médico ele vai solicitar que você faça algo perfeito. Então não entrega de qualquer jeito, não entrega o exame de qualquer forma. Por quê? Porque o exame que você entrega tem que ser um exame perfeito sempre. Então, quando o médico ele faz análise do seu exame, travou aqui, saiu aqui, peraí. Então, quando o médico, ele ao vivo é assim mesmo, gente. Às vezes sai, volta, mas o importante é vocês estarem conectados. Quando o médico ele faz essa análise do seu exame, ele quer que você entregue tudo de maneira perfeita. Então, você observando aqui, se você entregar o aper desse jeito aqui, vai ficar ruim. Ó, então você faz uma leve rotação para centralizar. O 3D saiu, peraí que eu vou conectar de novo aqui. Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo, Rasta? É assim mesmo. Sempre no ao vivo acontece isso. Mas, vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo. Cadê, Jesus? Mas é importante você sempre entregar o seu melhor. Sempre entregue o seu melhor. Não entregue o exame de qualquer jeito. Eu vejo muita gente chegando e dizendo assim, deixa pra lá, entrega assim mesmo. Não. É o seu nome que está em jogo. Deixa eu abrir aqui de novo. Ô, Jesus, obrigado, Senhor. Sempre ao vivo é assim, gente. Sempre ao vivo é assim. A galera, tem gente que fala assim, Rasta, grava a aula, manda. Não, eu prefiro estar conectado com vocês. Eu prefiro estar ao vivo com vocês, passando tudo direitinho. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Então vamos lá. Então, no seu exame, precisa sim você entregar o seu melhor. Você precisa entregar o exame de qualidade. Porque o exame fala muito sobre você, gente. Muito, muito sobre você. Deixa eu ir aqui. Agora foi, né? Agora foi. Deixa eu ver aqui. Propriedade. Cadê ele? Nossa. Cadê? Então, todas as vezes que você analisar. Agora foi? Não tá indo? Que é isso? Deixa eu ver aqui. Gente, o 3D tá dando falha aqui. Tá dando muita falha. Pô, que pena, né? Tá dando muita falha, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou improvisar aqui com vocês. Enquanto eu tento conectar, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, durante o procedimento, o que é que você deve fazer. Tá bom? Então, assim, durante todo o procedimento, você tem que entregar o seu melhor, claro, porque o médico vai observar o seu exame e outra. Tem colegas que podem agir de má fé, mandar você entregar um exame de qualquer jeito e na hora ser queimação para você. Por quê? Porque você pode entregar o exame de qualquer jeito, ele pode se aproveitar disso, porque tem gente de má fé sim, e falar assim, foi fulano de tal. E uma coisa que sempre acontece, que eu tenho uma raiva, é quando alguém chega e diz assim, a culpa é do estagiário. Não, a culpa não é do estagiário. A culpa é sua que não fez análise perfeita do exame antes do estagiário entregar. Então, quando alguém, às vezes vai acontecer, você pode até chatear com isso, que a galera fala mesmo. A culpa é do estagiário. Só que estagiário meu não leva a culpa. A culpa é minha, que não olhei direito o exame dele, agora foi.
Agora foi. Que não olhei direito o exame dele. Mas vamos lá então, que agora foi, pai. Agora foi. Então, quando você observa o exame do paciente, você tem que entender o seguinte, que no AP, o que foi que teve? Para uma incidência, está usando o chassi 18 por 24, tá? Mas para duas incidências, ele vai usar o exame. Cadê? Ele para duas incidências, ele vai usar o 24 por 30. Então, o que é que você de cara observa aqui no paciente? O exame é AP. AP não tem angulação, tá? Exame de AP não tem angulação. Então, para com essa ideia de achar que AP tem angulação, porque AP não tem angulação. Quando você faz o AP, você precisa entender que a única rotação que vai ter é a rotação da estrutura do paciente. O paciente ele faz uma leve rotação medial, e nessa leve rotação medial que o paciente faz é para verificar a questão da patela toda centralizada. Não tem rotação, gente, não tem. O que tem rotação é no perfil. Gente, o AP tá toda hora caindo aqui, deve ser por causa da chuva. O que tem rotação é o perfil. Então, é o perfil do paciente que vai ter rotação. A rotação interna, a angulação, perdão. A rotação interna, ela tem no AP, na estrutura, e não angulação de raio. Tem muita gente que coloca na angulação de raio, mas é errado. Errado, não existe angulação. Tá certo? Deixa eu tentar conectar de novo aqui. Vou tentar pela última vez, tá, gente? Tentar conectar aqui o 3D pela última vez. A galera que tá chegando nova aí, me perdoe, me perdoe. Isso às vezes acontece, é ao vivo, gente. Mas eu vou tentar conectar aqui pela última vez. Nós precisamos correr contra o tempo. Iniciar uma reunião instantânea. Cara, eu vou ficar muito chateado se isso aqui não pegar. Muito chateado. Ai, Jesus Cristo. Isso aqui é por causa da internet. O sinal da internet, dia de chuva, é horrível, velho. Horrível. Vou tentar pela última vez aqui para ver se pega, tá? Sinal de chuva é horrível em época de chuva. Horrível, horrível, horrível. Vocês não têm noção. A gente sofre, pra gente que dá aula, sofre em essa época de chuva. Sofre demais. Mas vamos lá. Agora foi, né? Agora foi. Deixa eu ver. Pronto. Agora foi. Eu vou tentar por essa vez aqui, mas essa vez para ir. Então o que acontece, ó? O AP, perceba a estrutura do paciente. É isso que eu quero que vocês analisem. Olha a estrutura do paciente como tá. Então o paciente ele está deitado. Você precisa observar. O paciente ele está em decúbito. O decúbito que o paciente está é decúbito dorsal, porque a região do dorso está encostada no book, ou está encostada na mesa. A incidência, ela é um AP. A rotação do paciente, você precisa fazer uma leve rotação. Para quê? Para a patela do paciente estar centralizada. Ô Rasta, essa rotação que eu preciso fazer, ela é obrigatória? Ela não é obrigatória. Mas, para você entregar o exame de qualidade, se o paciente tiver, principalmente com alguma patologia, muita dor na região do joelho, você precisa sim fazer essa leve rotação. Agora, não força, gente, não força a questão do paciente. Porque tem paciente que, se você forçar demais, o paciente vai sentir muita dor. E isso vai ser ruim para você, tá certo? Sempre o conforto do paciente.
Outro ponto que eu quero que vocês percebam, o perfil do joelho. E aqui nós começamos mais uma vez a falar sobre esse ponto que para mim é crucial. Toda vez que você faz o perfil do joelho, quais são os pontos, Rasta, que eu preciso analisar? Você precisa fazer uma angulação, uma leve angulação de 5 graus. 5 a 7 graus. É o que nós sempre falamos. Por que, Rasta, eu preciso fazer essa angulação de 5 a 7 graus? Porque essa angulação é o que vai ajudar a ter sobreposição dos côndilos. Se lembra que eu falei com vocês sobre a sobreposição do côndilo? Está justamente aí. Quando você pega o côndilo do paciente e você faz essa angulação, você automaticamente vai dar sobreposição dos côndilos. Quando você faz a angulação da ampola, uma angulação de 5 a 7 graus. Outro ponto que eu quero muito que vocês gravem. Quando você faz análise da região femoral do paciente, então você vai observar a região femoral. Perceba que a região femoral do paciente está totalmente alinhada. O que vai fazer uma angulação é a região da tíbia e da fíbula. Ó, o AP ou perfil, região do fêmur, totalmente alinhada. Agora, o que vai fazer a angulação é justamente na região da tíbia e da fíbula, dando essa ideia da angulação articular. Vamos analisar a imagem óssea para você conseguir captar. Ó, como eu falei, o fêmur ele está reto, o que está fazendo a angulação é a tíbia e a fíbula. Agora, essa angulação, Shirley, que eu falei de 5 a 7 graus, é a angulação que você vai dar na ampola. A ampola ela vai ter essa angulação de 5 a 7 graus. Olha lá, tá? Então você vai pegar a ampola, vai girar de 5 a 7 graus para você ter perfeito. Outro ponto, muito bom, João. É bom falar isso aqui, porque tem gente que se passa. É normal se passar nisso. Tem gente que se passa. A angulação, ela é cefálica. Tudo que é cefálica está direcionado para o encéfalo, ou seja, para a cabeça. Então você tem angulação cranial ou angulação cefálica e você tem angulação caudal, que é a angulação direcionada para os pés do paciente. Nesse ponto daí é angulação cefálica, tá bom? 5 a 7 graus, angulação cefálica, para você fazer o perfil. Outro ponto que eu quero que vocês memorizem. Rasta, você tá cheio de ponto hoje pra gente memorizar. Vou encher o cérebro de vocês. Outro ponto que eu quero que vocês analisem é justamente o que nós falamos muito durante essa aula. Ó, se você pegar e não fizer angulação, olha os côndilos como vai ficar. Olha os côndilos como vai ficar. Tá vendo aqui? Tá vendo que os côndilos eles não estão sobrepostos? Olha aqui, ó. Olha os côndilos como está ficando. Então é por isso que é importante você fazer essa angulação para evitar essa falta de sobreposição dos côndilos. Aqui entra, ó, o côndilo. Agora, outra coisa que eu quero que vocês observem também é justamente aqui, ó. Se você faz o AP ou se você faz o perfil e o seu perfil ele não tá legal, ó, os côndilos como estão, nós chamamos de um osso só, de um osso só. Então, Rasta, me dá um macete, eu vou anotar aqui e vocês vão anotar daí também para vocês nunca mais esquecerem. Então, vamos lá. Rasta, o que é que eu tenho que gravar? Primeiro ponto, angulação
De quantos graus a angulação que eu falei? De 5 a 7 graus. De 5 a 7 graus. Segundo ponto, para você deixar o seu raio-x perfeito, pai. Distância, foco, filme. 1 metro. Rasta, qual outro ponto que você precisa me avisar, Rasta? O fêmur. Você precisa deixar o fêmur alinhado. Rasta, tem como eu tirar esse alinhamento, essa perfeição do fêmur? Tem, claro. Se você mexer demais na região coxofemoral do paciente. Aonde é a coxofemoral? Na região da bacia. Então, se você mexer demais na região da coxofemoral do paciente, você vai chegar a perna do paciente para frente, para trás. Gente, é muito simples. Você faz o AP do paciente. Olha o que eu vou dizer, ó. Você faz o AP do paciente. Quando você for virar o paciente, você segura um pouquinho no joelho dele e manda ele girar. Porque nessa que ele girar, o que é que vai acontecer? Vai ficar totalmente alinhado. Totalmente alinhado. Então, o que acontece? Travou? A galera tá dizendo que tá sem áudio. Sai e entra de novo, gente. Sai e entra de novo. Tá? Sai e entra de novo, que volta. Aí vocês conseguem pegar tudo. Aqui até o 3D saiu agora, velho. Então vamos lá para o segundo ponto. Enquanto volta aqui. Então vamos lá para o segundo ponto. Toda vez que você estiver fazendo o exame do paciente, principalmente, gente, esses exames assim, tenta fazer tranquilo, sem pressa. Não precisa ter pressa. Porque às vezes o pessoal fica botando pressa em vocês, vocês querem fazer rápido. Não é. A agilidade você ganha com o tempo. Com o passar do tempo você ganha agilidade. Mas de início, o que você tem que ter é perfeição para o seu exame. Você tem que entregar o exame com qualidade. Então, primeiro, foca em entregar o exame com qualidade. Depois você vai focar em pegar e entregar agilidade, tá? Eu vou repetir agora a parte do alinhamento. Então, você entrega primeiro um exame de qualidade, depois você entrega agilidade. Não tenham pressa. Não tenham pressa. Para que essa pressa? Então, entrega primeiro algo de qualidade. O alinhamento que eu falei, para quem ficou com dúvida, é o alinhamento do fêmur, tá? O alinhamento do fêmur, ó. O alinhamento do fêmur. Você entrega tudo com qualidade. Então, vamos lá para o segundo posicionamento. Olha lá, ó. Pegando aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. A coxa femoral do paciente. Perceba que a coxa femoral do paciente está totalmente alinhada. Então, não precisa você ficar mexendo muito no paciente. Para de mexer muito no paciente, gente. Outra coisa é a perna que você não for fazer o raio-x. O raio central, Brenda, ele sempre vai ficar no mesmo lugar. Sempre no centro da articulação. Olha lá como o raio central, ele está no centro da articulação. Tá vendo? O raio central sempre no centro articular. Outro ponto que eu vou falar com vocês é o seguinte. No perfil, você vai fazer o seguinte, ó. A perna que você não for radiografar é a perna que você vai lançar sobre o outro lado. Você vai pegar o paciente e vai lateralizar o paciente. Então, você vai analisar aqui, ó. O Rasta vai colocar aqui para você ver. Lá ele, Rasta. Que negócio é esse? Então, aqui, ó. Olha a perna do paciente como tá. Olha a estrutura do paciente como tá. Agora, a região que não é a região de estudo, olha como tá indo para o outro lado. Por que, Rasta? Isso aqui se chama conforto, comodidade para o seu paciente. Breve esse aplicativo vai estar disponível para vocês, papai. Breve. Mas isso aqui se chama conforto ou comodidade para o paciente.
E sempre é bom você entregar essa comodidade para o seu paciente, tá? Então, vamos para outro ponto que se chama aqui, gente, aqui é minha paixão. Aqui é minha paixão. Aqui é AP de joelho com carga. AP com carga. Deixa eu botar para cá. Aqui é o AP com carga de joelho. Toda vez que vocês forem fazer o AP com carga de joelho, eu preciso que vocês analisem isso aqui e tomem muito cuidado na hora de fazer o AP com carga de joelho. Por que, Rasta, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer o AP com carga de joelho? Porque o primeiro ponto que você vai perceber é o seguinte: o seu paciente ele está em pé, tá? E se o seu paciente ele tiver labirintite, ele pode cair. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer o AP com carga, porque é um exame muito problemático. Então sempre providencie alguma estrutura para o paciente segurar. Você sempre providencia algo para sustentar o paciente. Eu, particularmente, no AP com carga, eu gosto de pegar e manter os pacientes com os pés no chão. Perceba que aqui na imagem, o paciente ele está com esse banco daqui. Tudo bem, tem empresa que exige, mas eu gosto de manter os pés do paciente no chão para o paciente não ter um risco de labirintite e acabar caindo. Porque se esse paciente cai, é um problema para você. E outro ponto também é o seguinte: o book mural aí, pai. Ô, Rasta, o que é o book mural? O book mural é isso aqui, ó. Ó, isso aqui. O book mural, ele tem uma trava. Então, se você coloca o seu paciente em cima do banco, já aconteceu, eu já vi acontecendo. Se você coloca o paciente em cima do banco, o que é que pode acontecer? Esse paciente, ele desequilibrar, segurar no book e descer o book de vez, causando até um acidente. Então você precisa tomar muito cuidado. No AP com carga, tanto AP com carga como perfil com carga é o mesmo segmento, como se o paciente tivesse deitado. Só que a diferença é que ele vai estar em pé. E você vai fazer o seguinte no AP com carga. Você vai pegar, vai colocar o paciente em pé. Se o médico solicitar o AP, ó, aí na imagem, tá? Isso é do aplicativo. Tem coisa, gente, que é erro do aplicativo, eu vou fazer na correção com vocês. A escadinha, Thalita, é perigosa. Eu odeio aquilo ali porque a escadinha ela tem um nivelamento do degrau, né? Então o degrau ele não é largo, o degrau ele é curto. Então nessa que o degrau é curto, o paciente pode desequilibrar e pode cair. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Agora outro ponto que eu vou falar com vocês é o seguinte: olha o raio central onde está, no mesmo lugar. No mesmo lugar. E perceba algo incrível. Isso aqui vai ser mágico eu mostrar para vocês, gente. Eu me empolgo aqui falando com vocês. Isso aqui vai ser o ponto-chave. Eu sei que vai ter gente que pode chegar e criticar no início. Ah, o Rasta disse que não é no centro da patela, porque eu mostro. Mato cobra e mostro o pau. Lá ele. Aí vamos lá. Rasta é doido, gente. Quem me acompanha aqui sabe que Rasta é doido. Olha onde está passando. Para quem não acredita no Rasta, olha onde está passando a linha da colimação. Ó, tá vendo aqui? Ó a linha da colimação, aonde ela está passando, no centro da articulação. Então, para com essa ideia de achar que o centro da articulação é o centro da patela, porque não é. É muito bom vocês olharem isso aí. Outra coisa que eu vou falar com vocês também é o seguinte: nesse caso aqui, voltando, é porque eu me empolgo com essas coisas, gente. Eu me empolgo dando aula para vocês, vocês não têm noção. Olhando esse ponto aqui, o que acontece? O médico, provavelmente, para esse paciente, pediu dos dois joelhos. Ele pegou o paciente, colocou com os dois joelhos
tendo a carga. Só que o rasta de vocês, o rasta, o que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar o meu paciente, fazer uma perna de cada vez. Como rasta? Vamos supor que ele quer da perna direita, tá? Ou eu vou iniciar pela perna direita. Ele pediu das duas, mas eu vou iniciar pela perna direita. Então eu pego a perna esquerda do paciente e levanto, gerando total carga sobre a estrutura. E quando você gera total carga sobre a estrutura, você precisa tomar cuidado, porque se o paciente estiver no banco, ele pode cair. É por isso que o rasta mantém o paciente em pé no chão. O paciente está em pé no chão tranquilo e na hora ele levanta uma perna, depois ele levanta a outra perna. Eu quero falar com vocês algo aqui. Vou dar esse time aqui para falar algo com vocês o seguinte. Teve algumas pessoas que chegaram para mim e falaram assim: ô Rasta, você dá aula, tal, com total satisfação, com total alegria. Ô Rasta, quanto é que tem gente que me pergunta? Rasta, quanto é que você gasta por mês em aplicativos? Eu falo, gente, sinceramente, eu gasto em média de R$ 700 mensais em aplicativos. Para dar aula para vocês aqui, eu gasto em média R$ 700. Mas tem algumas pessoas que me pediram Pix para ajudar. O Rasta, eu quero ajudar. Eu quero fazer uma contribuição voluntária. Eu digo, ó, eu não cobro nada para dar aula. Eu não cobro nada para dar aula. As minhas aulas são de graça. Quem quiser fazer uma contribuição voluntária, que faça. Não é obrigatório. As aulas do Rasta não tem preço. Preço para mim é vocês aprenderem, é vocês desenvolverem, mas saibam que é tudo literalmente gratuito. Não tem preço, tá certo? Então preciso que vocês prestem muita atenção nisso, que vocês entendam que é tudo gratuito aqui, tudo gratuito. Mas se alguém quiser colaborar, porque é pesado, gente, não vou mentir não, é pesado pegar R$ 700 todo mês e pagar de aplicativo, é pesado. Mas quem quiser fazer uma contribuição voluntária, que faça para nós mantermos isso aqui, tá certo? Então vamos voltar para nossa aula. O aviso é esse. Vamos voltar para a nossa aula, tá bom? E outra, todas as nossas aulas, a pedido de vocês, vai ser 2 vezes na semana. A pedido de vocês. Ô Rasta, você tá falando isso aqui agora por quê? Porque tem horas que nós precisamos respirar o nosso cérebro para continuar e para manter, tá certo? Não adianta aqui eu ficar só falando o tempo todo, que vai ter uma hora que vai bugar a mente de vocês, não é isso que eu quero. Então nós vamos com calma em tudo, fechou? Então vamos voltar para a nossa aula, porque para mim é importante demais o aprendizado de vocês. É algo voluntário que vocês, se vocês quiserem fazer, para depois não ficar falando que o Rasta está cobrando nada por aí e tal. Eu não cobro nada, gente. Isso aqui para mim eu faço com muito prazer mesmo e muita dedicação com vocês total. Quem está comigo desde o início sabe, mas vamos voltar para a nossa aula. Então, no AP com carga, é importante você memorizar que tudo será dessa forma, tá certo? Outra coisa que eu vou falar com vocês também é toda segunda-feira é nossa aula. O outro dia da semana depende muito da minha escala, porque toda segunda-feira eu folgo, tá? Mas o outro dia depende muito da minha escala, aí eu sempre vou estar informando a vocês no grupo. Quem não faz parte do grupo, me chama no direct para eu inserir vocês no grupo, tá certo? Mas vamos lá. Outro ponto que eu quero mostrar a vocês. Tá. Distância foco filme, 1 metro, mantém a mesma coisa, tá certo? Distância foco filme é 1 metro. Outra coisa que eu vou falar com vocês é oblíqua de joelho. Oblíqua de joelho. Na hora de vocês fazerem oblíqua de joelho, vocês têm que tomar cuidado com aquela leve rotação. Eu falei com vocês, a leve rotação
que é feita na hora do exame, na hora de você fazer o AP verdadeiro para mostrar ao médico a patela centralizada. Mas na hora de vocês fazerem a oblíqua, você faz uma rotação muito maior, muito maior. Você faz a rotação do paciente muito maior. Então nós temos a oblíqua interna e nós temos a oblíqua externa. Ô Rasta, me mostra como é que fica a oblíqua interna e a oblíqua externa. Lhe mostro agora, que para mim também é fundamental vocês observarem. Na oblíqua, ó, a leve rotação que eu falei com vocês para fazerem é essa aqui, ó. A patela do paciente está aqui. Você vai pegar a estrutura completa, não é um pedaço, é a estrutura completa, ó, e vai girar para ficar centralizado. Agora, na oblíqua, você vai fazer isso aqui. Você vai girar mesmo a estrutura do paciente. Ô, Rasta, a angulação para fazer a oblíqua, eu giro em média de 30 graus. Tanto interno quanto externo. Só que assim, ó, quando você faz angulação, quando você faz a oblíqua de joelho, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque vocês não vão ficar lá, gente, olhando a angulação exata. A realidade seja dita. Vocês não vão ficar lá, oh, será que aqui tem 30 graus? Será que não tem? Oh, vou pegar algo para medir aqui. Não tem como, é muito rápido. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai no olhômetro. Então, você não pode exagerar. Você tem que pegar a estrutura do paciente e girar com muita tranquilidade, muita calma. No nosso 3D, nosso, né? Nosso, isso aqui é nosso. No nosso 3D, olha como está a estrutura do paciente para fazer a oblíqua. Tá vendo como está muito mais para dentro? Então, ó, até uma rotação da região da coxa femoral tá tendo. Para quê? Para a oblíqua sair perfeita. O raio central perpendicular. No joelho só vai ter angulação para fazer perfil, para fazer axial de patela e para fazer o Rosenberg, que é o que eu vou falar com vocês também, tá? Então, angulação de joelho, perfil, axial e Rosenberg. Eu vou falar sobre isso com vocês também. Fechou? Mas vamos para cá, para outra. Vocês estão conseguindo gravar tudo, né? Que vocês são inteligentes demais. A equipe do Rasta é inteligente demais. Agora, esse ponto que eu quero pegar com vocês aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Esse ponto que eu quero pegar com vocês aqui agora é a fossa intercondilar. É um exame que muita gente, na maioria das vezes, gente, eu trabalho no hospital, em um hospital de ortopedia, tá certo? Que é pelo Albert Einstein. Eu vou falar com vocês sobre isso. Eu trabalho em um hospital de ortopedia, que é pelo hospital o Albert Einstein. O que é que nós fazemos muito? Nós fazemos o Rosenberg em pé. Deixa eu botar aqui. Posicionamento. Deixa eu mostrar a vocês. Nós fazemos muito o Rosenberg com paciente em pé. É a minha preferência, tá? Mas tem muita gente que pega, tem pouca gente na realidade, né? Que pega e faz desse jeito aqui. Não é um jeito, é um jeito que só é utilizado para paciente que está com trauma. Então, o paciente está com trauma, tá arrasta. Então, você faz desse jeito. Mas o Rasta, prefiro fazer o Rosenberg desse jeito aqui. Deixa eu mostrar a vocês. O Rasta, prefiro fazer o Rosenberg desse jeito aqui que eu estou mostrando a vocês aqui agora. Cadê? Vamos lá, aqui mostrar a vocês. Por que, Rasta, você prefere fazer o Rosenberg dessa forma aqui? Porque é a forma melhor de você fazer a avaliação do túnel do carpo. Ou do túnel do intercondilar. O túnel.
O túnel, cadê? Deixa eu mostrar aqui a vocês, para vocês terem noção de como é que fica na imagem. Deixa eu mostrar a vocês aqui para vocês terem noção de como é que fica. É uma visualização do túnel perfeita. E essa visualização aqui entra também aquele ponto que nós conversamos, que eu falei com você, gente, pelo amor de Deus, grava, memoriza a questão da fossa, ou, perdão, da região intercondilar. Por quê? Porque é justamente isso daí para vocês fazerem análise. Vocês precisam memorizar isso aí. Então, olha o túnel como é que fica. Tá vendo aqui em formato de túnel mesmo? Justamente por qual fator, Rasta? Justamente pelo fator da sua radiografia estar perfeita. Agora, Rasta, o paciente, ele faz angulação? Faz angulação. A angulação do paciente, Rasta, é de quantos graus? A angulação do paciente é dada de 45 graus. Agora, junto com a angulação do paciente de 45 graus, você precisa fazer uma angulação da ampola também. Por quê? Porque se você não fizer a angulação da ampola, vai ter uma sobreposição, tá? Vai ter uma sobreposição da região femoral. E não é isso que você quer. Porque o único ponto que precisa ter sobreposição é na hora de você fazer o perfil. É o único ponto que precisa ter sobreposição. O AP precisa estar limpo, o perfil precisa estar o AP precisa estar limpo, o Rosenberg precisa estar limpo, o axial precisa estar limpo, então não tem sobreposição. Então vocês precisam sim dar o seu melhor na hora de fazer o seu exame. Então, tem essa forma de fazer e tem essa outra forma que é o que o aplicativo, o 3D, ele vai mostrar a vocês, que é a forma, no caso, eu utilizo se o meu paciente não tiver. Isso aqui eu só faço se o paciente não tiver condições de fazer, tá? Não tiver condições de fazer. O médico geralmente ele faz a solicitação do Rosenberg em caso do paciente estar com alguma fratura interna na região intercondilar, o médico solicita, que dá para ver melhor. É o que eu mostrei a vocês aqui, ó. Olha lá como dá para ver muito melhor. Cadê? Olha lá como dá para ver muito melhor. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para arriscar para vocês conseguirem enxergar, né? Então aqui vocês têm, ó, a fossa. Olha a fossa aqui. Se tiver alguma fratura, algum desgaste na fossa também, gente, o médico consegue ver tranquilamente. Outro ponto também que o médico solicita muito é por causa de desgaste ósseo, tá? Então, quando o médico ele solicita, você deve flexionar o joelho em 45 graus. Você flexiona o joelho em 45 graus e como é que se fala, meu Deus? A, a angulação do raio. A angulação do raio, ela é sentido caudal. Então, aqui, ó, a fossa. Aqui você vê os côndilos. E aqui você vê a intercondilar. Tá vendo? Em forma de M. Agora perceba que está muito aberto. É diferente do AP. Do AP você não consegue ver essa abertura. No perfil você não consegue ver essa abertura. No axial você não consegue ver essa abertura. Somente aqui. E o posicionamento do paciente é o que nós vamos e nós precisamos memorizar. Outra coisa aqui, ó. Não sei se daí não vai dar para vocês verem, mas na imagem, esse paciente aqui, ele está com... Como é que eu posso dizer? Ele está no banco. Só que é outro ponto que eu falo com vocês e mantenho a minha fala. Eu não sou a favor, isso sou eu, tá? Eu não sou a favor de colocar no banco o paciente. Então vamos lá? Eu vou anotar aqui para vocês gravarem, se vocês quiserem até bater o print. Então, essa angulação aqui de 45 graus, o raio central
sempre no centro da articulação e 15 graus. É o que você vai dar para o seu axial ficar perfeito. Angulação de 15 graus é o suficiente. Tem muito paciente que o médico solicita, muito paciente mesmo que o médico solicita, e você precisa saber como entregar o exame e você precisa, de fato, entregar um exame de qualidade. Certo? O outro ponto que eu quero pegar com vocês é o axial de patela. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar por aqui mesmo logo, aproveitando que eu tô aqui. O axial de patela, vocês precisam memorizar também. Axial de patela. O axial de patela, gente, é um exame muito simples de fazer. Ó, cadê, meu Deus? O axial de patela é para visualização. Você consegue ver a patela perfeitamente. Você consegue ver a patela de uma maneira linda, 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 linda. Linda demais. Deixa eu botar aqui. Então aqui, ó. O link não vai guiar. Ó, o axial de patela. Você consegue ver perfeitamente aqui, ó. Tô tentando pegar, ó, fratura na patela. Ô, Rasta, como é que você sabe que tem fratura na patela? Sendo que nós falamos na aula passada de, como é o nome, meu Deus? Descontinuidade óssea. É justamente esse fator, uma descontinuidade óssea. Então, o posicionamento do paciente, o paciente vai ficar decúbito ventral. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Decúbito, o 3D tá toda hora fechando. Tem que ficar puxando imagem da internet, tá, gente? Posicionamento axial de patela. O paciente vai ficar em decúbito ventral. Ó, cadê? Imagens. Cara, isso aqui pra mim é horrível dar aula assim. Pra mim é horrível. Eu não gosto da aula mostrando coisas dos outros. Eu gosto de mostrar as minhas. Mas acontece, tá? E tá toda hora saindo do 3D. Então aqui, ó. Tá vendo lá? Axial de patela. Agora, essa questão do pano é muito variado. Muito variado mesmo. Muito, muito variado mesmo. Tem paciente que vai conseguir e tem paciente que não vai conseguir. O joelho, você vai fazer uma flexão. Por que você vai fazer essa flexão? Por causa para desassociar a patela. Você vai conseguir ver a patela perfeitamente. Outro ponto que eu quero mostrar a vocês para nós encerrarmos a aula já é o que eu falei com vocês relacionado ao Rosenberg. Rosenberg aqui, ó. Na hora de fazer o Rosenberg, é muito bom você analisar o que você vai ver. Então, olha lá a fossa, tá? A fossa, aí você faz a angulação para você tirar, porque se você deixar assim, vai ficar sobreposição da patela. Tá vendo? Então, você tira a sobreposição da patela quando você faz isso aqui. Então, olha lá. Aí você vê aqui, ó, perfeitamente a intercondilar. A angulação do Rosenberg foi o que eu falei com vocês na estante. Tem médico que pede, de fato, para o Rosenberg não, para o axial de patela tem médico que pede variação. Mas para o Rosenberg é padrão. É padrão. Tá? Você faz a angulação do paciente de 90 graus. Do paciente. Do paciente. Então o paciente vai ficar daquele jeito que nós mostramos. Fechou? Gente, o demais é isso. Encerramos por hoje. Quero agradecer muito a vocês. Cara, que dia, viu? Que dia, que dia, que dia. Quero agradecer muito a vocês mesmo. E vai ficar desse jeito. Uma coisa que